Meu nome é Antônio Zenon Antunes Teixeira e eu venho aqui fazer uma outra fala. Eu estava conversando com um colega meu, ligou para mim lá da Bahia e a gente conversou sobre educação, empregos. Nós vemos um mundo que tudo mudou. A tecnologia avançou, avançou a passos largos e a gente não acompanhou. Quando eu fiz o meu doutorado, eu fui escrever a tese do doutorado, eu escrevi numa máquina Olivetti, sabe aquelas máquinas pequenininhas, caseiras? Eu escrevi ali, ó, no, né? Eu errava uma letra, tinha que começar tudo de novo, né? Página por página. Tinha que deixar espaço para colar as fotografias e depois fazia uma cópia, que a gente chamava fazer xerox. E eu fiz o doutorado com um britânico. E ele sempre conversava comigo em inglês. Aí depois que terminou o doutorado, ele me arrumou um emprego na Universidade de Kentucky. Aí uma semana antes de ir embora, ele disse assim para mim: quando chegar lá nos Estados Unidos, tu não vai entender nada. Eu disse: como assim não vai entender nada? Porque eu falo inglês para brasileiro entender. Aí ele mudou a pronúncia, já fiquei, né? O que ele está falando, né? Eu cheguei lá nos Estados Unidos, deu um branco, assim, foi 3 meses de branco, eu não entendia nada, nada, nada. Eles não falam, ela não está aqui, eles não falam assim, she's not here. Eles falam she ain't here. Aí foi difícil, né? Eu tive que, comecei a frequentar a igreja, já fiz uma fala a respeito disso, né? Aí cheguei lá, tinha o Word, já tinha o software Word, tinha o Excel. Não, eu nunca tinha visto esses programas na vida. Eles já estavam a uma distância enorme, né? No aspecto tecnológico do que a gente. A semana passada, acho que foi quinta-feira, quinta-feira, eu assisti pediram para mim assistir uma aula sobre softwares de inteligência artificial. Porque queriam fazer números, né? Aí eu fui assistir. Era uma pessoa lá da Universidade de Salamanca, na Espanha, dando a aula, né? O cara estava dando aula de madrugada, né? E aqui era 9 horas da noite. E aí eu comecei a olhar, né? Acompanhando a aula, o cara falando espanhol, né? Às vezes o cara fazia umas perguntas para ver se alguém interagia e eu me criei falando espanhol, né? Porque eu morei em Pasto de los Libres, né? Em Corrientes, né? Minha primeira língua é espanhol. Aí, de vez em quando, eu interagia, dava umas respostas curtinhas, né? Porque eu já me ouvidei dele castelhano, né? Me esqueci do castelhano. Não usa a língua, né? Vai esquecendo. Aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, como a tecnologia avançou, né? Você usa uma inteligência artificial, pega os dados, joga na outra lá e produz provas, avaliações dos mais diversos tipos em questões de minutos. E tudo isso aí, tudo, né? Tudo essas coisas, né? É, vai mudando, né? Vai mudando onde vai arrumar emprego. Tu já não precisa mais de alguém para tirar uma fotografia para ti, né? Tu faz, né, no computador. Quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu paguei para um cara bater as fotos, né, né, a gente chamava de lâminas, nas lâminas, né, para acrescentar no documento, né.
Hoje está tudo fácil. E aí tu anda aqui, eu moro em Goiânia, né? Aliás, moro em Aparecida de Goiânia, que é a periferia de Goiânia, né? Tu vê assim, o comércio fechou, né? Tu vai, vai em Campinas, lá em Goiânia, lá que tinha um comércio super forte, tudo fechado. Por quê? É mais barato tu comprar online. Então os empregos começaram a desaparecer. Os empregos desapareceram, está havendo um arrochamento, um arroxo nos salários. Eu estou aposentado, né? Eu estou aposentado, mas como eu estava conversando com meu colega, né? As pessoas não vão pegar a aposentadoria que eu peguei. E mesmo assim o meu salário vai ser arrochado. Então a situação está ficando caótica. Entende? Muita gente vai acabar tentando imigrar, achando que em outro lugar vai estar mais fácil. Então, hoje eu vi, né, fui fazer uma pesquisa ali de emprego, por exemplo, para professor de bioquímica em universidade, né? Pedindo professor de bioquímica com pedagogia. Né? Não estou criticando, né? Eu acho que eles estão certos, né? 5 anos de experiência como professor de bioquímica. Eles estão certos, porque é uma disciplina difícil de lecionar e a pessoa tem que ter conhecimentos pedagógicos. Eu fiz um curso de pedagogia, né? Fiz curso superior, não foi uma especialização, foi uma graduação que eu fiz, mas eu fiz porque eu gosto de estudar. Eu procuro me ocupar. Eu faço esses vídeos aqui para me ocupar. Eu estou fazendo uma licenciatura em biologia para ficar mais ocupado. Entende? Então eu escrevi um monte de artigos na área de pedagogia, né? Para me ocupar. Eu escrevi tantos, né, que até estou dando um tempo aí. Porque eu tenho uma meia dúzia de artigos escritos que eu podia arrumar aqui e ali e mandar para revistas. Né? O problema é que eu começo a gastar. Ó. Tudo custa dinheiro. A sociedade mudou. Entende? Hoje em dia tu vai fazer um curso superior, é bem provável que você vai ficar desempregado. Tu vai fazer um curso até de medicina, tá cheio de médicos aí. Então fica difícil. E muitas vezes a sociedade ficou cheia de mimimis, né? A pessoa que vai ensinar tá todo bloqueado, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode tomar essa atitude, não pode tomar aquela atitude. Porque o aluno se tornou cliente. Aí vem aquela conversa da qualidade da educação. Né? Hoje vai fazer uma cirurgia, não, depende da cirurgia, é, né, é feito com robô, né? Vai fazer uma cirurgia lá de apendicite, coloca dois tubos, dois, três tubos, um com uma câmera, outro com um bisturi, outro com para sugar, né? Com um vácuo para sugar o que está sendo cortado, né? A pessoa faz a cirurgia de manhã e de tarde vai para casa, né? Algumas horas depois vai para casa. Né?
Hoje em dia tu vai fazer, eu fiz endoscopia e colonoscopia, né? Então, eu tive um colega meu que me acompanhou, né? Fui lá, me deram uma injeção no braço e eu apaguei, né? Entende? Quando eu acordei, acordei com a voz do meu amigo, né? Que me trouxe para casa, né? Algumas horas depois eu tava bem, né? Aí dirigi o meu amigo até para o centro de Goiânia para ele pegar o carro dele e voltei para casa. Mas a tecnologia avançou, né? A passos largos. Então, as pessoas hoje em dia têm que refletir, né? Como é que elas vão fazer para ganhar o pão? Porque está tudo mudado. Hoje em dia eu tenho medo até de comprar arroz, porque no mercado tem até arroz falso, né? Cozinha arroz aí, como ou não como, né? Porque não sabe se é arroz de plástico ou não. Mas é isso aí, até o próximo vídeo.